Olá, camaradas, boa noite. Eu sou o Vina Guerreiro e hoje eu vou fumar um cigarrinho aqui, porque, bom, um momento para eu me acalmar, inclusive, o momento pede isso. Eu venho aqui para, logicamente, explicar que pato não é ganso, certo? É, pato. Eu, as pessoas às vezes pensam que um partido é prenhe de pessoas que são totalmente iguais, que pensam iguais, e não é nada disso. Partido é um foro de discussão pública atinente a disputar mandatos eletivos para produzir políticas públicas, quase sempre, né? Deveria ser assim, quase sempre ligadas a uma ideologia, a um pensamento político, uma filosofia e tal, a um contexto histórico, tudo certo. Mas as pessoas não são iguais, né, velho? Ninguém é igual, né? Ninguém, senão seríamos todos iguais, e não somos diversos, né? Partido é parte do todo. Partido é isso. Preciso dizer isso. Eu vou dizer por que eu tenho que dizer isso. Porque uma escalada de acontecimentos a partir de uma ocupação que ocorreu ontem na sede do PDT de Fortaleza veio para hoje colocar um conjunto de jovens, né, da juventude do partido aqui de São Paulo, capital, minha cidade, em forte suspeição, forte linchamento público e, inclusive, a deposição e afastamento, deposição de toda essa cúpula da juventude, né? Inclusive de quem não participou disso, que também foi deposto, né? E inclusive da suspensão das atividades, né? Do afastamento do antigo presidente, que enfim, esse antigo presidente eu coloco numa conta à parte, porque já é alguém que demonstrou por diversas vezes que não é uma pessoa confiável, que é uma pessoa que aparentemente está em surto psiquiátrico, né? E que precisa de ajuda, por sinal, inclusive, mas que ao mesmo tempo, quando está sóbrio, age de maneira muito mal intencionada, até canalha, traidor, enfim, e que eu acho que até ideologicamente não tem nada a ver com o trabalhismo, não tem nada de nacionalista, entende? Tem a ver com o Renova BR, tem a ver, sei lá, com outras coisas, com outras pautas, entendeu? Tem que ir embora do PDT, inclusive. Eu não estou dizendo que todo mundo no Renova BR também seja igual, porque não é verdade, né? Mas, assim, que a banda toca em outro canto, não toca por aqui, percebe? Cara que se coça quando entra em casa de pobre não presta. Não devia estar lidando com o público, com o povo, com os populares, né? É o tipo de gente que é líder de si próprio só, e tão somente. Não vale falar mais nada, porque a natureza, como diz no futebol, a natureza cuida, a natureza marca. A própria natureza da pessoa a entrega, certo? Sem mais sobre essa figura, né? Enfim, teria muito mais para dizer, mas não vou falar. Muito mais, tá? Com prova, com print, com áudio, com tudo, certo? Bom, tendo dito que um partido é um espaço público e garantido por dinheiro público, um partido é a casa do povo. O partido, ele é isso, ele é um local, né, em que circulam debates internos por pessoas diferentes que talvez pensem de maneiras parecidas, mas mesmo no detalhamento dessas teses, nem sempre pensam igual, né? E não deveriam ser esteticamente parecidas, deveriam ser diversas mesmo. Isso é um partido, né? E tem as formas partido também, tudo certo. Então, quando um conjunto de moradores de um movimento sem teto, na verdade, né? Um conjunto de militantes de movimento sem teto, organizados, não sei por qual grupo político, ou por qual partido, ou por qual movimento social, que são eles próprios, enfim, eu não vou botar dedos aqui se foi o PCB, se foi o PSOL, se foi o PT, se foi a PQP, eu não vou fazer isso, tá? Quando um conjunto dessas pessoas vai lá e ocupa uma sede do PDT em Fortaleza, né? Aquilo é uma manifestação simbólica de uma demanda popular, de uma bandeira histórica, né?
E o PDT, queiramos ou não, e que bom que queiramos, né, que queremos, o PDT ele é poder municipal há alguns anos. Né? O Sarto venceu agora, o Roberto Cláudio teve 8 anos de mandato, o próprio Ciro governou aí algumas décadas a cidade de Fortaleza como prefeito, depois foi governador, enfim, vocês sabem de tudo isso. Então, é legítimo, a princípio, que um conjunto organizado de trabalhadores, de moradores sem teto, né, de pessoas dessa militância, dessa bandeira histórica, o ocupe esse espaço. Mas, e claro, porque o PDT é o governo. Mas que é curioso, o que aguça a curiosidade minha e de outras pessoas é porque o PDT e por que agora? Né? E por que outros partidos não foram ocupados? Eu não tenho, milito há muito tempo, tá? Eu não tenho outra lembrança de um movimento ocupando a sede de um partido. Essa é a primeira vez que eu acho que eu escuto uma notícia como essa. Pode causar estranheza? Pode. Deveria? Não. Porque, voltando a dizer, um partido é a casa do povo, que é pago com o dinheiro de todos os contribuintes, de todos os cidadãos. Então, é parte do interesse, inclusive, ser ocupado. Inclusive, sendo um partido esse um partido de governo, um partido que governa a cidade, no caso, Fortaleza. Tudo bem quanto a isso. Mas é que é lógico que, tendo tido respostas toscas aqui, de parte da juventude aqui de São Paulo, e eu já vou falar disso, muitas outras pessoas, aí sim, ligadas a PCB, PT, outros partidos, usaram isso como um prato cheio para fustigar a imagem do partido, do Ciro Gomes, e inclusive desses meninos, dessas pessoas, desses jovens. Né? Não vou falar meninos, quem sou eu, né? Não tenho idade para ser pai de nenhum deles, mas desses jovens, da juventude, né? Parte da juventude. E está gerando um debate absurdo dentro da bolha progressista, dita progressista, ou até do trabalhismo e tal. E passam agora, em conjunto, todos esses jovens que falaram besteiras, e falaram mesmo, passaram o que eu passei quando eu falei aquelas besteiras lá sobre Bolsonaro, os 3 filhos políticos dele, e o próprio general Heleno. A diferença é que ali eu passei sozinho, e esses que hoje estão passando por isso, alguns deles, foram parte dos que me fustigaram quando eu fiz aquela coisa. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas parte do que eu quero dizer aqui hoje é para esses jovens, com exceção desse aí que foi o presidente, inclusive para tentar acalentar um pouco o coração deles. Eu não estou passando pano. Não é isso. Não é disso que se trata. Mas é que merda, todo mundo fala. Besteira todo mundo comete. E um pedido de desculpa não mata ninguém. Então peçam desculpa. Se estiverem vendo isso, peçam desculpa. Besteira todo mundo comete. Agora, foram besteiras grandes e precisam ser explicadas aqui. Já disse que partido é a casa do povo e que as pessoas podem ocupar lá sim quando tiverem suas demandas não satisfeitas. Devem ocupar, inclusive. Não só ali, como a sede do governo, prefeitura, enfim. Né? Faz parte do jogo democrático garantido na Constituição. Direito de expressão, livre manifestação, direito de reunião, compreendeu? O que eles não podem é quebrar a sede, o que não podem é machucar as pessoas que ali estão, certo? Mas não fizeram isso, tá? Até onde eu sei. O partido em Fortaleza resolveu muito bem a questão. Ali o Roberto Viana, do MCDR, o Samuelson Xavier, do MCT, todos eles cearenses, os próprios funcionários, membros do partido, conseguiram conversar com as pessoas, entender suas demandas, conversaram, acalmaram os ânimos. O tumulto acabou rapidamente. Rapidamente eles contornaram a situação. O povo ficou lá acampado, ocupando lá. Fizeram sarau, teve show, música, bonito pra caramba. Samuelson mandando seus tweets também, falando sobre como a situação, né? Ele narrando os fatos ali, pela perspectiva dele. Tudo muito legal, tudo muito bem feito. O problema é um conjunto voluntarioso de jovens aqui de São Paulo que simplesmente, assim, por assim terem até um cuidado próprio com o partido, acharem que o partido é deles, uma coisa, né, meio assim, vamos proteger o que é nosso, o que é normal, do voluntarismo juvenil, inclusive, tudo certo. Estão aprendendo, está todo mundo nessa terra para aprender. Eu, você, todo mundo. Não,
tem que chamar a polícia, não dá água não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí teve outro que, putz, teve vários, né, que falaram besteira. Teve lá um que falou, pô, Getúlio matou foi pouco, porque teve um ambiente, olha só, teve um ambiente que foi interno, dentro de um grupo de Zap da juventude aqui de São Paulo, eu não faço parte, eu não estou nesse grupo, e teve umas conversas que escaparam para o Twitter, né? Por prints dessa conversa da juventude, ou por próprio acirramento de debate entre um e outro do partido, ou outras pessoas de outros partidos, com alguns dos nossos aqui, no Twitter. Quanto a essa do Twitter, é uma conversa pública. As pessoas que arquem com as consequências do que falaram e do que demonstraram, inclusive das pessoas que expuseram publicamente. Eu sei o quanto mal isso faz para alguém que foi exposto publicamente, tá? Não passando pano para o que a pessoa originou para si própria. Que ela não foi exposta por nada, ela foi exposta porque falou besteira. Tudo bem. Agora, vamos para a origem da questão. No grupo desse grupo de Zap, é um grupo que só tinha gente do PDT, da juventude do PDT. Nem os adultos, todos eles são adultos, desculpa, mas nem os caras que não são mais da juventude, acima de 30, né? Não estavam todos ali. Tinha gente que era só da juventude, praticamente, ali. Poucas pessoas que não são da juventude estão ali. E os caras falaram entre eles, foro interno. Tem um problema, a meu ver, com isso, que é o seguinte: usar um grupo de Zap como foro de discussão de debates internos partidários, misturando a isso conversas de botequim, conversas mesmo amenas, triviais, coisas assim. Coisas desse tipo. Entende? Você não pode... Veja, vocês têm que ter um grupo de Zap ou um grupo de rede social explícito ou específico para tal coisa. Aqui é só debate interno da burocracia interna do partido. Esse aqui é para falar qualquer coisa, mandar nude, faz o que tem que fazer, entendeu? Aqui é um clima de boteco. Entra aqui para dar risadas, falar besteira, tal. São coisas diferentes. O problema é que hoje, enfim, até por uma certa inexperiência, as pessoas misturam tudo, certo? E eu não estou falando que outros grupos são perfeitos, todos os grupos acontecem exatamente isso. E tem muita discussão de sexo dos anjos, né? Debates que não levam a lugar algum, que só demonstram a capacidade intelectual e o tamanho da caceta política de fulano, ciclano ou beltrano. E uma disputa bestinha, meio mesquinha mesmo. Tem isso, né? E aí essas coisas todas se misturam e dá uma bagunça dessa. Os jovens que falaram essas besteiras, que vazaram, falaram num grupo da juventude. Alguém vazou. Isso aí é um erro que precisa ser sanado. Quem foi que vazou? Quem foi que vazou? Porque uma confiança ali de um conjunto de pessoas foi quebrada. Por que vazar um negócio desse? Eu sei muito do que esses rapazes estão sofrendo agora, e obviamente, como eu já falei, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Um pedido de desculpa para a maior parte dessas pessoas, desses jovens, basta. Um pedido de desculpa. Olha, eu errei. Desculpa, eu errei. Agora, quem que vai arcar com a exposição dessas pessoas indevidamente em rede social? Quem originou o vazamento? Porra, guerreiro, não era para... Então você está dizendo que não era para vazar? Foi uma conversa interna, velho. Foi como falaram para mim quando eu gravei aquele maldito vídeo contra o Bolsonaro, né? Porra, guerreiro, tudo que você disse ali, tudo bem, só que você tinha que ter dito isso numa mesa de bar. Porra, mas não é disso que se trata? Se os grupos já estão todos bagunçados, os caras discutem vida particular com vida coletiva, com questão partidária, com atividade partidária, com tese, com sexo dos anjos. Porra, tá tudo misturado, é um grupo de Zap. É uma mesa de bar, porra. Basicamente é isso. Não estou eximindo ninguém de culpa. Mas eu sei o que é os caras serem explorados assim, mediaticamente, né? Principalmente por outras forças políticas. E ó, que não são meus amigos, tá?
Alguns deles eu tive muitos problemas, né? Até porque alguns deles que falaram essas besteiras aí foram pessoas que me expuseram também publicamente antes, né? Ou até internamente, nos meandros internos do partido, e o que me causou muita dor por um período, né? Muito remorso, muito tudo, né? E que, assim, talvez nunca mais volte a ser a minha relação com essas pessoas como já foi um dia. Talvez eu nem queira, talvez eles não queiram, enfim. Mas que não tá certo, não tá certo. E eu não vou deixar um companheiro para trás, mesmo que tenha feito a maior merda, sabe? Eu não é do meu feitio. Não são meus camaradas, mas ainda são meus companheiros de partido. Camaradas são aqueles caras que eu trago numa excelência fodida, né? Vocês sabem disso. E todo mundo nasce para mim camarada. Depois perde reputação, na minha visão, na minha perspectiva, e passa a ser um companheiro, certo? Talvez eu tenha que até repensar isso aí, mas tudo bem. Hoje foi um dia, inclusive, que eu pude conversar com algumas dessas pessoas. E aí eu pude conversar, inclusive, com pessoas que não têm nada a ver com isso, certo? Que não são da juventude. Eu ganhei aí o presente, inclusive, o camarada pobre aqui não tinha dinheiro para comprar, consegui pegar um lá no SindPD, lá do Antônio Neto, que é o presidente do meu partido, que é o presidente da CSB e do SindPD, me deu de presente aí, ele, o Alessandro, agradeço, muito obrigado, estava precisando, eu tinha só o PDF, agora eu vou ler na cama, né, muito legal, folheando, barulhinho de livro que eu gosto. Foi um dia muito intenso hoje. Eu passei a tarde inteira praticamente lá, junto ao presidente, trocando uma ideia com ele sobre as eleições, sobre um monte de coisas. E essa bomba, né, que nos pega, né, a dissolução da JS daqui. E a gente tem que torcer para que a nova JS aqui de São Paulo seja comandada, né, presidida, liderada, de verdade, por alguém que tenha perfil de líder, que tenha escopo, que tenha, né, estofo, né, tenha realmente uma forma boa de tratar as pessoas, principalmente as que lhes são contrárias, sem autoritarismos bestas, né? Sem qualquer coisa dessas aí, como já foi antes, né? E cabeça erguida, porque você, se não participou disso, você não é culpado. E você não tem que dar explicação para o outro partido. Deixa eles lá falando o que quiserem, eles sempre vão falar da gente. E para você que cometeu essa besteira e tiver porventura vendo isso, ergue a cabeça, velho. Pede desculpa e fala, cara, eu errei, já era. Eu errei. Eu tava brincando. Fala o que você sente mesmo. Agora, se você acreditar mesmo nisso, teu lugar não é o PDT, não é o trabalhismo, enfim. Até porque é o seguinte, o Getúlio, isso que é bom, né? Porque é prato cheio para os comunas falar, né? Olha lá, são getulistas mesmo. Aí, querem a morte do povo, não sei o quê. Nada a ver. Getúlio foram vários Getúlios, né? Getúlio foi vários Getúlios. Ele teve o Getúlio antes de 30, compondo com o Borges de Medeiros, teve o Getúlio de 30, depondo Júlio Prestes, ou no caso, sem tomar posse de Júlio Prestes, o próprio Washington Luiz, da Aliança Liberal, no caso, né, o Getúlio. Tem o Getúlio de 32 combatendo São Paulo, tem o Getúlio de 34 com a nova Constituição, tem o Getúlio de 37 com o Estado Novo, tem o Getúlio que sai do poder logo após a Segunda Guerra Mundial, tem o Getúlio que vira depois, fica por um tempo lá, Roberto Pasqualini vai buscar ele concorre para deputado e para senador, ganha em 4 estados para senador, 6 estados para deputado federal, salvo engano meu, e isso podia acontecer naquela época. Depois ele volta nos braços do povo, no queremismo, vence eleitoralmente, democraticamente, não é mais um ditador, tem uma Constituição que lhe limita, que ele não rasga. Tem o Getúlio que se suicida. Agora, todos esses Getúlios sempre foram acompanhados por um conjunto de pessoas que não eram Getúlio. Borges de Medeiros, Filinto Miller, Alberto Pasqualini, e uma renca de gente, né? Góes Monteiro, Arnon de Mello. Mentira, desculpa, não é o Arnon de Mello, é o outro, Lindolfo Collor, o outro avô do, né? Lindolfo Collor, e muita gente no meio do caminho, de diversas matizes políticas. Então,
Quando esses meninos reduzem Getúlio a só um mero assassino, que não é verdade, embora tenha Getúlio causado e criado diversas contradições históricas, como qualquer personagem histórico criou, desse mesmo lado não entendem e reduzem Getúlio a isso, do mesmo lado faz o mesmo esses que nunca gostaram de Getúlio, principalmente da estrutura mais comunista, né, de um pensamento mais comunista. Então, assim, muito menos aqui e muito menos para tal de Jones Manuel, para qualquer carinha desses aí. Larga a mão, cara. Vocês não precisam dar resposta para esses caras. Aliás, se vocês estiverem certos em suas teses de que foi organizado esse movimento por alguém de um outro partido para exatamente causar isso, por que responderam? Por que caíram na trampa, né, na armadilha? Não deviam ter caído. Tem que ter um pouco mais de cabeça. Agir sem tanta emoção. Faz parte do jogo. Enfim, acho que ficou longo demais esse vídeo. Hoje não tem abacate, não. Certo? Bom, a luta continua. Jornal de ontem, notícia de anteontem. Então, para vocês que fizeram essas besteiras aí, se desculpem hoje, deitem a cabeça no travesseiro, reflitam por um período e voltem devagar. Agora, para esse que já foi o presidente, sai fora, velho. Teu lugar não é aqui, não. Tua liderança levou o pessoal para isso aí, ó. Tá vendo? Sai fora, playboy. Tchau, tchau.